A paz de Cristo, meus irmãos. Graças a Deus aqui nós temos mais uma oportunidade, de estarmos numa escola bíblica, no formato à distância, num vídeo que vai ser disponibilizado para a igreja e para os professores, trabalhando um tema muito importante na lição de hoje, que é uma reação cristã frente ao cenário político. É um tema, nós sabemos que é muito amplo, muitas questões podem ser abordadas dentro desse tema, mas nós vamos aqui fazer uma síntese dentro dessa oportunidade e tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai iluminar cada um de vocês e vocês vão conseguir aí aperfeiçoar esse conteúdo nas suas mentes e transmitir também aos seus alunos, e aqueles que estão nos ouvindo e aprendendo com esse conteúdo serão incentivados a buscar mais conhecimento e a crescer também dentro dessa área. Primeiramente, gostaria de agradecer a Igreja, a Assembleia de Deus Ministério de Caetés, que é a igreja da qual faço parte, na pessoa do pastor José Mário, agradecer a superintendência da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor Severino Trajano, a coordenação de ensino religioso, na pessoa do pastor Leonardo Ferreira, agradecer a direção do Instituto Bíblico de Educação e Cultura, o INEC, que eu também faço parte, sou um dos professores do nosso instituto, agradecer na pessoa do presbítero Elia da Paz e também do presbítero Cídio Marmoura. Então nós vamos iniciar a aula, esse comentário que nós vamos fazer, primeiro fazendo uma breve análise sobre o tema da lição de hoje, uma reação cristã frente ao cenário político, e aí desperta uma certa curiosidade, porque é uma temática que também não é muito falada, não é muito trabalhada nas igrejas, as pessoas têm um certo pudor daqueles jargões antigos, A igreja, o crente não tem que se misturar com política, não tem que se meter nessa área, como diz aí popularmente, mas na nossa posição as coisas funcionam de forma um pouco contrária. Como a política influencia em todas as instâncias da vida humana, também há a necessidade do cidadão cristão compreender que tem uma responsabilidade a ser desenvolvida também nessa área. Então, quando o tema diz uma reação cristã frente ao cenário político, nos estimula a refletir sobre o cenário político e entender que temos uma responsabilidade a ser cumprida, com alguma atitude, com alguma formulação de pensamento, com algum ensinamento e alguma orientação, não somente na nossa esfera domiciliar, nas nossas atividades seculares, mas também dentro da Igreja do Senhor. E nós vamos ver biblicamente que foi assim desenvolvido na história da humanidade. Nós tivemos muitas pessoas, muitos personagens bíblicos são descritos como aqueles que também influenciaram politicamente. E essa influência política exerceu muitos benefícios para o povo de Deus na sua trajetória. Então precisamos ter essa consciência, e creio eu que essa lição que nós vamos comentar vai despertar uma consciência não somente espiritual e política na vida de todos nós, mas nos fará tomar certas atitudes que são importantes dentro desse cenário. Vamos começar com uma oração. Soberano Deus eterno Pai, somos gratos, Senhor, por essa oportunidade. Peço a Ti que Teu Espírito Santo venha nos iluminar em tudo aquilo que vamos falar e que vamos receber a partir desse vídeo, e que possamos ser edificados pelas Escrituras Sagradas, entendendo também a nossa responsabilidade como cidadãos do céu e também como cidadãos da terra. Abençoe a cada um que está assistindo esse vídeo, cuide de nós, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar com o textual. O nosso textual diz assim: E ele lhes disse: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: É de César. Aí diz Jesus: Então, pois, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse texto está dentro de um contexto em que Jesus ele é interrogado por hipócritas e fariseus acerca do pagamento de tributo, pagamento de impostos. Naturalmente, queriam ali estabelecer uma pegadinha com Jesus. Se Jesus fala que não era necessário pagar impostos ao Império Romano, naturalmente ele ia ser enquadrado como negligente, ou criminoso, ou um insubordinado. Mas o que ele diz? Ele aqui já separa o papel que qualquer cristão deve ter em qualquer esfera de sua vida. Ele precisa entender que tem uma responsabilidade terrena, que deve ser cumprida como cidadão, mesmo que seja pagando impostos, e existe uma responsabilidade espiritual. Quando ele pergunta acerca da imagem que estava ali naquela moeda, naquele valor ali, naquele dinheiro, e dizem de César, ele fala: Então tá bom, se pertence a César, dá a César, e dai a Deus o que é de Deus. Então você precisa direcionar aquilo que é devido a cada uma das esferas
separando o cidadão dos céus e o cidadão da terra. Então é uma questão importante que Jesus aborda e que o apóstolo Paulo depois vai abordar no texto que está descrito na nossa leitura bíblica em classe. Em Romanos capítulo 13, versos 1 a 7, eu vou ler só o versículo 7, para que você possa entender que Paulo fala exatamente o que Jesus disse, só que de forma diferente. Ele diz: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então nós precisamos entender, reivindicar direitos e deveres, não somente na esfera espiritual, como nós estamos acostumados a ver, né, nas nossas igrejas, mas também na nossa esfera natural, na nossa vida enquanto cidadãos desse país, né, dessa nação da qual nós fazemos parte. Na nossa introdução, vocês estão aí acompanhando comigo nas suas revistas, eu destaco o papel fundamental que a política exerce na vida de todos nós. Então, tudo aquilo que influencia o nosso modo de viver, o nosso estilo de vida, o desenvolvimento da nossa vida, enquanto cidadãos desse país, a política ela tem influência muito forte, e também no funcionamento das instituições religiosas. Então, tudo passa pela esfera política, leis que vão regrar comportamentos, vão regrar instituições, vão estabelecer direitos, deveres, tudo isso passa pela esfera política. Então é necessário que não somente nós conheçamos essa área, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja de uma forma mais superficial, não deveria, mas de alguma forma nós precisamos conhecer algo acerca da esfera política para que possamos entender os nossos direitos e os nossos deveres, né? Como nos portar como cidadãos dessa nação. Então, qual é a minha recomendação? A primeira de todas: siga a palavra de Deus, né? A nossa lei maior, que vai reger a nossa vida em todas as áreas. E o que é mais importante para a nossa vida é nós termos a lei de Deus nas nossas mãos, e possamos conhecê-la profundamente e viver essa lei. E, em segundo lugar, não deixaria de ser diferente. Somos cidadãos dos céus, mas também da terra. Conheça a Constituição Federal, que é a lei que rege esse país e que é fundamental que você tenha noção, pelo menos uma noção, do que nela está escrito, para que você entenda esses direitos e esses deveres. No primeiro tópico da nossa lição, eu fiz uma pergunta: o que é política? E eu estabeleci 4 subtópicos para que a gente possa comentar rapidamente. O primeiro é o conceito sobre o que é política. O segundo subtópico: relevância e finalidade da política. O terceiro subtópico: fazendo uma relação com o cristianismo, eu afirmo, o cristianismo não serve à política. E aí eu venho te explicar o que significa esse não servir à política. E um quarto subtópico, dentro desse primeiro tópico: o cristianismo influencia a política. E aí a gente pode comprovar isso historicamente, nós vamos falar um pouco mais adiante. Então, primeiro, no conceito, o que é política? A política, naturalmente, é um termo grego, né, relacionado a polis, às cidades, e os cidadãos que exerciam influência nessa polis. Político ficou um termo que significa aquele que visa o bem da comunidade, ou que promove políticas públicas para o aperfeiçoamento social e para a sustentação dessa sociedade. Então seria, vamos colocar assim, pessoas, indivíduos que eram inclinados a fazer o bem comum, né? Então, assim, se você estabeleceu uma comparação com os dias atuais, você pode concordar ou discordar se os indivíduos políticos que nós temos fazem, né, atuam para o bem comum ou não. Essa não é a discussão. Mas o fato é que a política é estabelecida como uma ferramenta para a promoção de bem-estar social. Isso inclui também o indivíduo cristão, isso também inclui as instituições religiosas. Então, para esse ordenamento social, a política ela é fundamental. Já aí, fazendo referência ao segundo subtópico, que é relevância e finalidade. Então, regras de convivência são estabelecidas pela política. E aí é algo que nós precisamos ter muita atenção em relação ao comportamento que nós adotamos enquanto cristãos, né? Então, principalmente nesses últimos tempos de muitas turbulências políticas, nós temos visto na esfera política discussões acerca de comportamento, acerca de costumes, né? Acerca do se portar em sociedade, aquilo que você pode ou não pode falar, aquilo que você pode ou não pode fazer. Isso tudo está em debate na esfera política, daí a importância de nós termos essa consciência. E nós tivemos na história bíblica diversos personagens que
que influenciaram e tiveram grande relevância, não somente para o povo de Deus, mas também na esfera política. Temos personagens como José, que se tornou governador do Egito e conseguiu incorporar no território egípcio a sua família, que precisava ser salva da fome. Então você imagina, se ele não tivesse atuado ali politicamente, alcançando uma proeminência política, como a sua família seria salva naquele momento? Temos Neemias, que com influência junto ao governo persa, conseguiu a viabilização do retorno do povo de Israel à sua terra natal, dada por Deus. Aquele retorno, quando o povo volta para Jerusalém, o templo ele é reconstruído. Nós sabemos que existem muitas dificuldades que foram enfrentadas, mas foi uma atuação política de Neemias com a proximidade que ele tinha do imperador persa, e ali teve a necessidade do povo atendida. Temos Daniel na Babilônia e também durante o Império Persa e diversos outros. Esther, que se tornou rainha da Pérsia e promoveu ali a salvação de um genocídio que ocorreria contra o povo judeu. Então, muitos personagens bíblicos, eles atuaram também politicamente e, por meio da sua atuação, favoreceram também o povo de Deus. Então, não somos contra que nenhum indivíduo cristão atue politicamente. Absolutamente não. E muito menos contra que um indivíduo cristão tenha consciência política. Por isso que essa lição foi pensada e formulada na revista Escola Bíblica Dominical desse trimestre. O terceiro subtópico ele é muito interessante, porque eu afirmo que o cristianismo não serve à política. E por que eu faço esse alerta? Porque o cristianismo não pode ser menor do que qualquer ideologia política ou posicionamento político partidário. Em nenhuma hipótese você pode pegar o seu estilo de vida, pode pegar os princípios nos quais acredita e colocar a serviço de um determinado partidarismo político. Isso não existe. Na verdade, o cristianismo, o seu modo de viver cristão, ele deve imperar em todas as decisões que você toma na sua vida. Toda a sua forma de enxergar a sociedade, enxergar os comportamentos. Na verdade, o cristianismo, ele passa a ser um pressuposto. Ele não pode servir a um determinado viés político. Ele precisa ser vamos colocar assim, um elemento motivador, um elemento que vai te dar uma possibilidade de enxergar melhor os fatos políticos que ocorrem ao seu redor. Então nós temos lá, vamos ler rapidinho um texto, em Atos capítulo 16, o verso 30, aliás, verso 35, fala algo muito interessante acerca disso que eu acabei de citar. A questão dessa divisão realmente da cidadania. Diz assim: sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saíde em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Esse texto aqui dá um exemplo claro, agora neotestamentário, do exercício da cidadania terrena por indivíduos que eram cidadãos celestiais, como por exemplo o apóstolo Paulo, que foi açoitado, que foi agredido, e pela lei romana assim não poderia ser, porque ele era cidadão romano, e no momento oportuno ele reivindicou o cumprimento dos seus direitos, ele como cidadão romano. Assim deve ser o cristão hoje em dia. Nós oramos, nós pregamos a palavra, nós temos uma vida espiritual, nós temos princípios dos quais nós não abrimos mãos, mas temos direitos e deveres que precisamos cumprir como cidadãos da terra. Então não é porque um cristão comete um mau ato, ou venha por alguma questão da vida cometer um desatino, que ele não vai ser punido pela lei dos homens. Ele será punido, porque inclusive para servir de exemplo, ele está submetido à vigência dessas legislações naturais também. Por isso que eu digo, é importante que se conheça a Bíblia profundamente. Ela norteará toda a sua vida, mas é fundamental que você conheça as legislações vigentes em seu país, como por exemplo a Constituição Federal que eu mostrei, o Código Civil,
o regimento ou estatuto da igreja a qual você pertence, no caso nós, a Igreja Assembleia de Deus de Caetés, é fundamental que você conheça as legislações naturais para que você se porte bem como cidadão dos céus e como cidadãos da terra. Então o cristianismo não pode ser refém da política. O cristianismo ele é sobre a política. Ele deve influenciar a política, que é justamente o próximo subtópico. O cristianismo influencia a política, e eu vou te dar uma prova histórica para que você possa desenvolver não somente na sua reflexão, mas aqueles que darão aula também aos seus alunos. Onde o cristianismo chegou, houve desenvolvimento, principalmente após a Reforma Protestante. A partir do cristianismo, escola pública foi instituída, universidades foram fundadas, houve crescimento social e desenvolvimento social em diversas sociedades no mundo. Então houve uma completa, vamos colocar assim, revolução nos meios sociais, no desenvolvimento humano, em todos os lugares, principalmente onde o cristianismo, após a Reforma Protestante, chegou, porque o cristianismo ele influencia a política, e não somente em ordem social, mas também em ordem política, em ordem do direito, em ordem legal. Diversas legislações no mundo inteiro, são influenciadas por princípios contidos nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, muito do nosso Código Penal vem ali beber da fonte dos 10 mandamentos, do Decálogo, e não somente o nosso, códigos penais em diversos outros países do mundo. Então nós temos aqui na Bíblia uma força original que impulsionou o desenvolvimento social, o desenvolvimento político, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento também de ordem moral em diversas sociedades no mundo afora, principalmente no mundo ocidental. Por isso, chamando a atenção para nosso cenário político atual, é fundamental que você esteja atento a todas as mudanças políticas que ocorrem, que podem justamente atacar esses fundamentos estabelecidos pelo cristianismo no mundo afora. Todos os fundamentos lançados, como liberdade, como honestidade, como ajuda mútua, como o suporte e o atendimento aos mais necessitados, que estão descritos na palavra de Deus, são princípios eternos estabelecidos pelo Senhor, não pertencem a qualquer esfera ou ramificação política. Nós precisamos estar atentos a isso, para que a verdade se estabeleça a partir de princípios cristãos que já foram estabelecidos na sociedade ocidental e que hoje são bombardeados. Quer ver um exemplo que me preocupa muito e certamente preocupa você? Família, estrutura familiar, consolidação da família, família tradicional, funcionamento da família, a relação dos pais com os filhos, dos filhos para com os pais, relação com os mais idosos, dos idosos com os mais jovens. O funcionamento da estrutura familiar está estabelecido como um princípio absoluto na palavra de Deus e não pode ser relativizado. Então o cristianismo estabelece, o cristianismo não pode ser influenciado por qualquer determinação, esfera político-partidária ou ideológica que venha justamente ferir os princípios contidos nas Escrituras Sagradas. Indo para o segundo tópico principal da revista, como o cristão deve reagir ao cenário político. Aí a gente já vem mais para o indivíduo, Então agora a gente falou de uma forma geral, falamos do estilo de vida cristão, falamos até mesmo da questão do desenvolvimento da instituição religiosa frente a esse cenário todo. Agora a gente vai entender um pouco do indivíduo, como o cristão deve reagir ao cenário político, respondendo ao tema da lição. E eu coloco como primeiro subtópico, jamais negociando princípios. Como segundo subtópico, dialogando com sobriedade. E terceiro subtópico, decidindo com sabedoria. Então, dentro desse questionamento, como o cristão deve reagir ao cenário político, eu começo dizendo, jamais negociando princípios. E casa justamente com o que eu falei anteriormente. Não é porque você tem uma visão política, não é porque você tem um interesse político, não é porque você entende que o melhor caminho político para a nação seja determinado caminho, que você vai negociar princípios que são absolutos, imutáveis, porque são bíblicos. Jamais negocie os princípios cristãos que você abraçou, que você professa e que você testemunha. Nenhum princípio cristão é refém de qualquer visão política e ideológica. Então não negocie princípios. Isso, quando eu falo essa afirmação, diz respeito até mesmo na sua vida privada, nas pequenas coisas, por interesses, por conveniências, por você fazer parte de um segmento profissional,
né? Então assim, jamais negocie os seus princípios, firme posição, mantenha a posição. E que posição é essa? A posição bíblica. Só para os irmãos terem uma ideia, eu não tenho problema nenhum por isso, eu sou professor público, e eu tenho as minhas convicções baseadas naquilo que eu aprendo da palavra de Deus. Então, no próprio segmento na qual eu estou inserido, não há indivíduo mais poderoso, mais influente, que vai me dizer que os princípios nos quais eu acredito e defendo, né, devem ser abandonados em prol de uma nova visão política ou uma nova visão ideológica. Eu não abro mão dos meus princípios. Mas quem está falando para você é o Léo, que responde pelo CPF do Léo e que se posiciona dessa forma. E digo mais, isso não significa que você não vai sofrer certos tormentos, né, ou certos dissabores por conta de ser cristão em tempos de muita iniquidade, em tempos de multiplicação de moralidade, em tempos em que as pessoas querem que você pense exatamente como outras pessoas pensam. A Bíblia nos garante liberdade, né? Liberdade de nós pensarmos e agirmos dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Deus. E a própria Constituição Federal, que eu mostrei no artigo 5º, te dá liberdade de expressão, de convicção religiosa e filosófica para defender aquilo que você acredita. Então jamais negocie princípios. O segundo subtópico, dialogando com sobriedade. O que é isso? Nesse tempo de crise, de discussão política, principalmente nos tempos atuais, né? Redes sociais, diversas formas de comunicação, nós temos visto muita animosidade nas discussões, principalmente com pautas políticas. O cristão precisa ter muito cuidado com isso. Ele não tem que agir de forma agressiva com o outro que pensa o contrário dele. Na verdade, ele precisa ter sobriedade, precisa ter equilíbrio. Ele precisa, inclusive, influenciar o diálogo. De que forma? Quando eu digo influenciar o diálogo, não é convencer o outro do seu ponto de vista, não. Mas é mostrar como deve ser um diálogo de uma forma responsável, de uma forma amigável, discutindo posições contrárias, porque, na verdade, independente de você concordar ou discordar com outra pessoa, cada um entende o que é melhor para si, para sua família e para sua nação, baseado nos princípios pelos quais acredita. Então, a pessoa que está do outro lado, muitas vezes, de uma forma também justa, defende o seu ponto de vista. Então, não há problema nenhum nisso. Na verdade, o contraditório, quando você tem ideias contrárias, onde se discutem, se debatem de forma sóbria, visam buscar um denominador comum, né? O bem-estar, como eu disse, política é arte, né, de você negociar o possível para o bem-estar de todos, né? Você vai ter posições contrárias, que muitas vezes elas vão se encontrar, elas vão divergir, elas vão estabelecer embates, mas o resultado vai ser benéfico para todos. Então é fundamental que é isso. Na própria democracia, nós temos a questão da situação e da oposição, situação ao governo, oposição àqueles que são contra o governo, e essa oposição não é para destruir o governo, ela precisa ser propositiva para aperfeiçoar o governo e as políticas que devem ser adotadas para o bem comum. Assim deveria ser numa democracia. Tá? Então o diálogo deve ser com sobriedade. Cuidado quando for utilizar redes sociais, quando for conversar com seu colega de trabalho, acerca de questões nas quais vocês divergem. Nós temos que ter em mente que nós testemunhamos Cristo em qualquer lugar onde nós estejamos, né? Onde nós nos pronunciamos, inclusive nas redes sociais. E o terceiro subtópico, decidindo com sabedoria. Por que eu coloquei esse subtópico aqui? Porque você exerce a sua cidadania, e a própria Constituição, no artigo 14, estabelece bem isso. Por meio do voto, você vai escolher os seus governantes. Então há uma necessidade de você decidir com sabedoria. De nada adianta eu utilizar o meu voto, e aí, como se diz por aí, né? Jogar o meu voto fora e depois reclamar, né, das autoridades constituídas. Então eu preciso analisar bem. Nós temos pleito, né? Nós temos eleições a cada 2 anos. Então observar partidos, observar candidatos, observar principalmente os princípios nos quais nós acreditamos e fazer uma avaliação de escolha para que possamos ir lá e votar de forma consciente e com sabedoria. Então eu vou dar um exemplo prático. Todo mundo sabe, né, não é novidade para ninguém, que o cristão ele é contra aborto, o cristão ele é contra ideologia de gênero, o cristão é contra liberação de drogas, o cristão é contra um monte de pauta, né, ou seja, que são estabelecidas por princípios que nós acreditamos. Ok, quando nós formos analisar algum candidato, nós precisamos analisar o que eles pensam disso também.
né? Não é porque nós conhecemos muitas vezes a família de alguém, ou conhecemos a própria pessoa. Por exemplo, eu mesmo conheço um monte de gente, até do segmento no qual eu estou inserido, mas não vou votar por conveniência, voltando ao que eu falei anteriormente, abandonando os princípios nos quais eu acredito e defendo. Então eu fico com os meus princípios. Mas vai me gerar um benefício. Não interessa, eu permaneço com os meus princípios. O meu posicionamento, ele é cristão. A minha reação, ela é cristã diante de qualquer cenário, inclusive o político, tá? Então o cristão, ele precisa entender isso para poder decidir sabiamente. E como último tópico da nossa lição, nós temos aí o tópico 3, o cristão diante das autoridades constituídas. Então agora, não somente o cristão frente à política, mas diante das autoridades constituídas, como deve ser o comportar-se do cristão diante dessas autoridades. E eu coloquei 2 subtópicos. O primeiro, submissão crítica, nunca subserviência. Primeiro subtópico, submissão crítica, nunca, jamais subserviência. E o segundo subtópico, zelo pelo respeito e pela ordem. Segundo subtópico, zelo pelo respeito e pela ordem. Submissão crítica, nunca subserviência. Esse primeiro subtópico. É justamente, como nós temos visto, infelizmente, ao longo dos anos, nós temos muitas comunidades cristãs que se misturam a conveniências políticas. Nós não podemos ser favoráveis a isso. A igreja, principalmente a igreja institucional, ela tem o seu papel. E o papel dela é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão, é discipular as pessoas conforme, vamos colocar assim, os princípios estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus. Conveniência política não é para a igreja, certo? Não tem conveniência política para a igreja. A igreja, ela tem um papel a ser desenvolvida na sociedade. E o indivíduo cristão? O indivíduo cristão, ele sim pode posicionar-se politicamente. Ele tem esse direito, não somente constitucional, mas também bíblico, nós vemos isso. Tantos aí que trabalharam, que labutaram e trouxe até mesmo benefícios ao povo de Deus por atuarem politicamente. Esse não é o problema. A questão são as conveniências. A questão é você misturar uma vida santa que você precisa levar com iniquidades, corrupção, que muitas vezes nós encontramos nesses cenários. Por isso que eu falo submissão crítica, porque você deve se submeter às autoridades constituídas. A Bíblia ensina isso. Diz inclusive que as autoridades, elas são constituídas por Deus, porque por sua vontade permissiva Deus permite que certos homens cheguem lá, tem o voto, as pessoas elegem, aí chega o indivíduo no poder e ele é iníquo. O que fazer? O que a Bíblia recomenda? Você precisa orar por essa autoridade, mesmo que Deus tenha que substituir essa autoridade, mas você precisa orar por ela. Por quê? As decisões dessa autoridade ou dessas autoridades podem ser autoridades do campo do executivo, do legislativo, do judiciário, incidirão diretamente no bem-estar da sua família, no bem-estar da sua comunidade, no bem-estar da sociedade. Então o papel do indivíduo cristão é orar, por essas autoridades constituídas. Mas eu não concordo. Eu posso atuar politicamente? Pode atuar politicamente, nunca com subserviência, nunca refém de qualquer viés ideológico ou partidário. Os seus princípios, também para atuar politicamente, precisam ser princípios que você aprendeu, que você vivencia e que você testemunha pelas Escrituras Sagradas. E o segundo subtópico, já partindo para o encerramento desse comentário, breve comentário da nossa lição, zelo pelo respeito e pela ordem. Isso é fundamental, Nós vemos inclusive Paulo utilizando esses princípios para nortear culto vou botar assim, da comunidade cristã. Então imagina a nossa vida pessoal, tem que ser zelo pelo respeito e pela ordem. Você precisa respeitar as autoridades, você precisa respeitar as instituições públicas, você precisa respeitar todos aqueles que são constituídos para cargos de proeminência, assim como acontece na igreja. Você pode observar que quem estabeleceu essa ordem foi Deus. Desde o princípio da criação da humanidade, Deus estabelece a ordem, Deus estabelece a hierarquia, Deus estabelece distribuição de tarefas para que aquela organização possa funcionar de uma forma respeitosa, de uma forma produtiva. Então há uma necessidade também na sociedade civil que você respeite as instituições e as autoridades que foram constituídas, mas fundamental que você respeite a ordem, o ordenamento legal, as leis,
as ordens estabelecidas das instituições, você precisa respeitar. Você precisa respeitar a ordem estabelecida pelo próprio Deus, ou seja, você ir contra aqueles que estimulam a desordem. Crente não pode ser desordeiro, né? Aí até é o termo que muito se utiliza aí, a questão de militância. O que é militância? Militância política partidária são aqueles, como eu falei anteriormente, que são subservientes a uma determinada visão. O cristão não é militante político, o cristão milita a causa de Cristo. Agora, o cristão atua politicamente, e como ele atua de forma sóbria, responsável, com sabedoria, trazendo os princípios da palavra com uma verdadeira influência ao cenário político, é assim como ele atua, militando a causa de Cristo. Nenhum cristão deve ser refém de uma militância política partidária, seja ela qual for. Ele precisa exalar, transmitir os princípios absolutos contidos na palavra de Deus. Por isso que a gente precisa estar atento, porque quando surgem leis que querem relativizar a palavra, por exemplo, já existem indivíduos até mesmo no meio evangélico que dizem que a Bíblia tem que ser reescrita, se adequando ao cenário social atual, e muitas vezes a visão desses ditos cristãos está muito atrelada a certas visões políticas. Eu quero que os irmãos fiquem atentos a isso. Então vamos reescrever a Bíblia para se adequar à sociedade atual. Vou dar só um dado, só um para encerrar, não vou tomar muito seu tempo não. Se a Bíblia tivesse que se adequar ao cenário cultural, social da época, a Bíblia concordaria com o homossexualismo, porque no tempo de Paulo a cultura vigente era grega, e que essa prática era muito comum. Então não tem essa da Bíblia se adequar a ponto de vista social, contemporâneo, que ela tem que ser atualizada. A Bíblia é a Bíblia, e a Bíblia ela é absoluta, ela é a palavra de Deus, e ela precisa reger todas as coisas na vida do cristão. E o cristão precisa ser um transmissor desses princípios, seja politicamente, seja profissionalmente, seja na vida pessoal, em todas as esferas de atuação em que ele estiver. E aí, concluindo, meus irmãos, o cristão não pode concordar com o esquema de corrupção, o cristão não pode concordar com o corrupto, o cristão não pode concordar com aqueles que querem demonizar a palavra de Deus, querem relativizar os seus princípios. O cristão não pode concordar com imoralidade, e nós temos aí vivenciado uma disseminação de comportamentos imorais. O cristão precisa preservar a sua família, cuidar da sua comunidade, observar a sua igreja, cuidar da sua igreja, aqueles que têm essa responsabilidade. Os professores, cuidar do bem-estar e do conhecimento profícuo aos seus alunos. Então é fundamental que nós nos posicionemos, Nós temos que aí trazer para fora esse conhecimento, esses alertas, que em poucos lugares nós temos visto, mas graças a Deus nós tivemos a inspiração dos nossos dirigentes para estabelecer essa revista, que existem diversas questões contemporâneas que serão abordadas. Nessa lição nós tivemos a questão política, mas vários assuntos serão abordados, que é fundamental para que você saiba se defender e se portar nesses dias atuais. E aí, encerrando com uma frase do pastor Martin Luther King, que ele disse o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Não é momento de ficarmos em silêncio. Não podemos mais ficar em silêncio. Não podemos mais nos omitir. Precisamos fazer a diferença. Precisamos anunciar Jesus e precisamos ensinar o povo os seus direitos e os seus deveres, que devem ser exercidos a partir dessas leis, que é a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe a tua família, a tua casa, o teu trabalho, e que você possa, não somente com essa breve conversa que nós tivemos aqui, mas que você possa aprofundar os seus conhecimentos, e muito mais o Espírito Santo falará ao teu coração, em nome de Jesus.